Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos conversar agora sobre reações de oxidação e redução, só que aplicadas em química orgânica, certo? Nesse primeiro momento vamos ter uma introdução a essas reações de oxidação e redução, lembrar alguns conceitos lá da parte de reações de óxido e redução, alguma coisinha ou outra ali, número de oxidação do carbono, oxidação branda, oxidação energética e oxidação em álcoois, hoje nessa aula. Pessoal, introdução às reações de óxido e redução. Vamos lembrar lá, oxidação é o que acontece com um átomo que está oxidando. Ele está perdendo elétrons. Um átomo que está reduzindo, ele está ganhando elétrons. Reações de óxido e redução, então o que resume ela? É a transferência de elétrons. Basicamente é isso, pessoal. Reações de óxido e redução, então, é toda reação que vai ter movimento de elétron, movimento de carga e, consequentemente, então, um átomo vai ganhar, o outro átomo vai perder seus elétrons. Dentre os principais agentes oxidantes nessas reações, nós vamos ter o ozônio, o dicromato de potássio, o permanganato de potássio e o tetraóxido de ósmio. São nomes complicados, são nomes grandes, mas é extremamente necessário que vocês saibam que são esses quatro os principais agentes oxidantes que são utilizados em meios reacionais de reações de oxirredução. Ok? Visto isso, pessoal, número de oxidação, o NOx. O NOx, que eu aposto que vocês já têm também muito conhecimento sobre, que é nada mais nada menos com a tendência, qual que é a tendência daquele átomo que está envolvido na ligação, ficar com o par de elétrons da ligação ou perder aquele par de elétrons, ou perder o seu elétron naquela ligação. Qual que é a tendência? O NOx é basicamente isso. Qual que é o valor ali do átomo atrair ou não os elétrons da ligação química. Em compostos inorgânicos, a gente tem aquelas regrinhas lá. Calcogênio à direita da fórmula, hidrogênio mais um, metal alcalino, elementos com NOx fixo, NOx variável. Então você calcula o NOx normalmente de um carbono. E o NOx do carbono no elemento ali, quando você calcula, quando você está fazendo o cálculo de NOx, o cálculo do NOx do carbono naquela molécula, normalmente é o NOx do carbono. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque em química orgânica, o carbono ele é o átomo mais representativo nas equações. Não mais que o hidrogênio acaba tendo um pouco mais de visibilidade, mas ele é o mais, com certeza, que contribui mais na molécula, em questão de quantidade e tudo mais. Então, pessoal, o NOx do carbono em compostos orgânicos, ele acaba sendo uma média do NOx de todos os carbonos que estão envolvidos nas reações, certo? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Você tem aqui o cálculo do etanol e do ácido acético. Você descobre que o NOx do carbono, ele fala que no etanol é menos 2, no ácido acético é igual a 0. Se você for ver o NOx do carbono, de cada carbono envolvido na ligação, olha aqui. Separou uma parte do etanol, uma parte do ácido acético. A parte aqui do meio, ela é coerente tanto ao etanol quanto ao ácido acético. NOx é a tendência do átomo perder ou ganhar elétrons, então certo? Então toda ligação que for com átomos diferentes, aquela ligação, um átomo vai ter a tendência de atrair os elétrons ou de perder. Carbono com hidrogênio, carbono com hidrogênio. Opa, o hidrogênio tem a tendência de perder os elétrons para o carbono. O carbono acaba então tendo um NOx mais 2. Tendência com oxigênio, o NOx do oxigênio acaba sendo menos 2, porque ele tira o NOx do hidrogênio do carbono e um do hidrogênio. Então, nesse momento, o etanol aqui, ó, ele tem NOx que era mais 2 menos 1, ele tem NOx de, menos 2 com mais 1, ele tem um NOx de menos 1. Calculando aqui o NOx do carbono, a segunda parte desse carbono, do etanol, você vai verificar que ele tem o NOx menos 3, certo? Menos 3 mais 1 vai dar a média, menos 4 dividido por 2 carbono, menos 2 para cada. Aqui, nesse carbono, menos 2 com menos 1. Então, ele vai ter um NOx mais 3. Mais 3 com os menos 3 do carbono ligado a ele, vai dar 0. 0 dividido por 2 é 0. Então, você percebe que é uma média. Mas a média dá igual. Mas que cada carbono envolvido na estrutura, ele vai ter um NOx específico para ele. Ok?
Então, visto que a gente já lembrou os conceitos de inox, o que é uma reação oxirredução, que vai mexer nesse número de inox das estruturas. Oxidação branda. O que é uma oxidação branda? Olha o conceito. Reações em que o composto orgânico insaturado é colocado na presença de um agente oxidante. Muito importante, permanganato de potássio principal. Em uma solução formada por água e uma base forte a frio. Tem que lembrar desse estudo isso. Composto insaturado, ou seja, vai romper a insaturação. Agente oxidante, permanganato de potássio, tem que lembrar. Tem que lembrar que a solução de água com base forte e a frio. É pontual, mas tem que lembrar. Então aqui, ó, propeno, em todo esse ambiente reacional, forma o epóxido, que no caso aqui, ele é o quê? O complexo ativado catalisado pelo permanganato de potássio e gera como resultado ali, ó, 1,2-propanodiol, pessoal. Propeno vira 1,2-propanodiol, mais ali óxido de manganês ali. Importante lembrar também produtos dessa oxidação branda. Ali nós vemos um 1,2-propanodiol, um diol, álcool vicinal, dois compostos hidroxilados. Diálcoois, eles são álcools que apresentam 2 carbonos vizinhos com o grupo hidroxila. Ele pode ser um dos produtos da oxidação branda. Se você faz uma oxidação branda em carbono da ligação dupla for terciário, você gera obrigatoriamente uma cetona. Se você faz uma oxidação branda em carbono primário ou secundário, pessoal, você gera aldeído. E esse aldeído, ele pode ser oxidado novamente e se tornar um ácido carboxílico. É uma série de etapas. E se você não para a oxidação, ela vai continuar acontecendo. Então, em vez de produzir aldeído, você vai ter, ácido carboxílico. Ok? Oxidação energética. É uma oxidação também feita com composto insaturado, certo? Também feita com a presença de um agente oxidante, permanganato de potássio, KMnO4, certo? Permanganato de potássio, reagente insaturado, solução formada com água, igual, só a diferença aqui o que é? Ácido forte ao invés da base e A quente. Ou seja, você tem um ácido forte e você tem temperatura, pessoal. Aqui nós temos a reação. Nós temos aqui uma reação do butil, do 2-metilpropil, ou no caso, o 2-metilpropil. 2-metilpropano, desculpa, 2-metilpropano, confundi. O 2-metilpropano. Na realidade, 2-metilpropeno, pessoal. Desculpa, 2-metilpropeno. Não vi a dupla ligação lá, erro grave. Dupla ligação, eno. Então, você tem ali o 2-metilpropeno, em todo esse ambiente reacional, ocorre a reação ali, a formação do complexo ativado com o permanganato de potássio, que é o catalisador. Como produto, você gerou cetona e, no caso ali, aldeído. Cetona e aldeído, que vai continuar o processo de oxidação, de tal maneira que você gera cetona e dióxido de carbono e água, certo? Então, lá do processo inicial, que você tinha um hidrocarboneto insaturado, você gera no final ali, dióxido de carbono e água. Produto da oxidação energética, anotem que é importante. Temos gás carbônico, se o carbono na ligação dupla for primário. Se o carbono na ligação dupla for primário, nós vamos ter gás carbônico. Cetona, se o carbono da ligação dupla for terciário, certo? Ácido carboxílico, se o carbono da ligação dupla for secundário, ok? Então, de acordo com a característica do carbono que tem envolvido na ligação, você vai ter um produto distinto. Por fim, vamos encerrar essa parte com oxidação de álcoois, que é muito importante. E o exemplo que eu vou utilizar aqui vai ser o metanol. Por quê? O metanol ele vai resumir basicamente todas as etapas posteriores. Basicamente, pessoal, álcool sofre oxidação quando imposto a um agente oxidante em meio ácido,
certo? Importante, o agente oxidante ele vai liberar oxigênio nascente, que é extremamente reativo, ele vai se ligar o carbono ligado à hidroxila, formando um composto instável que a gente vai chamar aqui ó, de diol gêmino, que é um composto que ele apresenta uma alta estabilidade devido ao seu desbalanço de carga, e essa instabilidade provoca a liberação de água, originando um novo produto. Existe uma série de etapas. O metanol é um ótimo exemplo, por quê? Porque o metanol, pessoal, ele é CH3OH, ele possui 3 hidrogênios, certo? Então esse processo ele consegue se repetir por 3 vezes. Vamos ver aqui parte a parte, passo a passo. Primeira etapa, oxidação do álcool a aldeído, seja metanol ou ametanal. No caso aqui, o álcool metanal para o aldeído metanal. Olha lá, metanol, CH3OH. O oxigênio nascente dado lá do agente oxidante, que é o reativo, ataca o carbono forma então aquela estrutura ali ó, de diol gêmino, que a gente chama. Esse diol gêmino vai liberar uma água e ó, a estrutura forma ali um C-dupla-O, forma um aldeído. Então, anota aí já, de álcool, a oxidação de álcoois foi de álcool para aldeído, metanol para metanal, certo? Você continua a reação de oxidação. Aquele metanal lá continua reagindo, está no meio propício, está no meio reacional, tem oxigênio reagente nascente, que vai reativo, vai reagir da mesma maneira, vai formar complexo, e olha, de metanal gera ácido metanóico. Opa, então a oxidação começou em álcool, foi para aldeído e agora virou um ácido carboxílico, pessoal, na segunda etapa. Esse ácido carboxílico está no meio reacional? Tá. Ele continua oxidando. Ele vai oxidar esse ácido carboxílico em ácido carbônico, pessoal. O oxigênio nascente, ele ataca o ácido carboxílico, gera ácido carbônico, que por sua vez se decompõe em gás carbônico e água, em solução aquosa. Então, você parte de um álcool para um aldeído, para um ácido carboxílico, gerando um ácido carbônico, gás carbônico e água. Certo? Olha aqui essa tabela, para ficar muito claro. Anotem bem grande. Metanol para metanal, para ácido metanóico, para ácido carboxílico e água. Por quê? Porque o metanol tem 3 hidrogênios. Álcool primário, ele vai reagir, vai se tornar um aldeído e um ácido carboxílico. Encerra. Certo? Porque o álcool primário não vai ter 3 hidrogênios para reagir ali com ele. Álcool secundário vai se tornar uma cetona. Certo? Álcool secundário, em processo de oxidação, oxidou um álcool secundário, ele se torna uma cetona. E álcool terciário, não acontece reação com álcool terciário. Ok? Não tem reação com álcool terciário, porque não tem hidrogênio para reagir. Metanol, 4 etapas. Conforme você aumenta o caráter desse álcool, você diminui as etapas até chegar ao álcool terciário, onde não ocorre reação. Ok? Pessoal, era isso que nós tínhamos para conversar nesse primeiro momento sobre reações de oxidação. Eu aguardo vocês na próxima aula, onde nós vamos dar continuidade sobre algumas oxidações e vamos conversar sobre reações de redução. Grande abraço, professor André. Até o próximo vídeo.